Olá, amados, graça e paz. Sabemos que o que separava ali o santo dos santos, da onde estava guardado com os querubins, era o véu, né, do qual, através de Jesus, ele foi rasgado, né, de cima a baixo, porque sua autoridade é do alto. A autoridade que está superior até mesmo os sacerdotes terrenos, aonde da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e luz, através de promessas excelsas, segundo a fé opera em nós, um sacerdócio que não tem genealogia, da qual ali não se fala, não tem nação, não tem genealogia, para que todos os povos acessem, segundo a fé, a salvação da qual é de graça, para que se alcance essa sabedoria do alto, aonde antes o que era necessário sacerdotes para adentrar, o véu foi rompido, aonde este véu hoje é aquele que ele é como uma mente cauterizada, são aqueles que têm o véu, aqueles que não têm o acesso e nem a revelação. Mas aqueles aonde é ali retirado o véu são aqueles que falam com ele face a face, aqueles onde através do exercício constante da fé se alcança habilidades para ouvi-lo, se alcança a autorização, né, para que se pisem em serpentes e escorpiões, da onde somos conhecidos nas regiões celestiais, porque não fazemos para serem vistos por homens, né, mas sim segundo aquele que está no alto e nos concede um propósito do qual não é fazer a nossa própria vontade, mas fazer a vontade daquele que nos recrutou, sem retroceder às atividades civis, mas perseverando segundo a boa batalha da qual ele nos concede para pisar em serpentes e escorpiões. Estamos sempre buscando a sua perfeita e agradável vontade. Como ele nos ensina, ele era aquele que se isolava e buscava a perfeita e agradável vontade do Pai, do qual ele disse: tudo lhe é possível, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feita a sua vontade, assim como a minha. Assim, quando alguns procuravam ver quem era maior, assentar a ponto de querer assentar a sua direita, bem como a sua esquerda, ele disse: isso não me compete, mas sim aquele que está acima de mim, da qual ele disse, como sendo a primícia, né, da promessa, aquele que após ele vier negar a si mesmo, porque nega a natureza humana e segue segundo a natureza divina, da qual está na verdade, que não está apto a fazer a sua própria vontade, mas assim como ele fez a do Pai, nós fazemos a do Filho. Este é o propósito, né? Fazer sempre a vontade daquele que nos recruta e perseverar dia após dia. Ele disse: vós também bebereis desse cálice, aonde estamos sempre a cear com ele, bebendo do cálice e compartilhando, comendo do maná e compartilhando com a unidade da fé, né? Exortando no dia chamado hoje e mutualmente, tanto individualmente como mutualmente. Paz, irmão, aonde nós perseveramos dia após dia. E assim, em mais um dia, perseverai segundo aquele que tudo opera e executa. Perseverai segundo aquele que nos direciona, aquele que nos capacita, da qual ele é aquele que nos ensina a fazer a vontade. Temos que estar sempre, assim como ele isolava, buscando a vontade perfeita e agradável do Pai, assim nós nos isolamos, buscando sempre o seu direcionamento, da qual, quando os discípulos ali pelejavam para expulsar um demônio,
e não conseguiam. Depois, secretamente ali, individualmente, perguntam a ele por que não conseguiram. Ele diz: certas cáspitas de demônios somente com jejum e oração, da qual jejuar segundo a carne, mas estar farto segundo o pão da vida, né? Do que ele é aquele que diz que ainda chegaria um tempo quando lhe fosse retirado o noivo, então estariam jejuando. Quando ali alguns perguntam por que os seus discípulos não jejuam, né? Ele diz: nem tão pouco aquele que está com o noivo pode jejuar, né? Mas depois que lhe for retirado o noivo, então jejuarão, porque já não se tem o pão da vida, que veio do alto e adentrou novamente no alto, aquele que passou pela morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia, do qual vive e reina. Porque se acrescentou o fermento, onde diz que uma pequena levedura toda a massa, né? Fermento é o risco daqueles que são influenciados segundo o maligno, aonde já não se opera segundo a verdade, mas aquele que opera segundo a natureza humana, não se produz a profecia, né? São palavras destituídas de sabedoria, que não têm valor, peso real. Mas aqueles que anunciam segundo o Espírito não anuncia a vontade humana, mas anuncia aquilo que o Espírito está a dizer, e quem tiver ouvidos que ouça. Assim nos diz o nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.